onde vocês entendem, né, que essas tecnologias emergentes podem ser mais ativas e trazer diferenciais para a sociedade e para o business de cada um de vocês? Você não, é lógico, você é sociedade, você é mundo. Não, fala. Você vamos. E aí já fecha. Olha, essa pergunta aí a gente não dá para 2 minutos responder. Aí realmente não tem a menor capacidade de síntese. Eu acho que toda essa tecnologia que é isso, ela é complexa, ela é assim, precisa de vários conhecimentos distintos que eu chamo habilidades, que eu chamo de diversidade cognitiva. Mas eu acho que o principal é a experimentação, né? Com toda a cautela, evidente, mas cada um tem que experimentar. Eu acho que assim, roteiros, eu não gosto de roteiros, assim, olha, isso vai ser bom para você. Cada um tem a sua especificidade. Bom, eu achei maravilhoso tudo que você falou, porque eu acho que assim, esse é um ponto que eu fiz parte de um grupo um tempo da Fundação Dom Cabral, que era transformação digital. E a gente chegava nas empresas, a primeira pergunta era essa: que é tecnologia? A gente fala, pô, qual é o seu problema? A tecnologia é a solução para o seu problema, qual é a tecnologia que resolve? Então, cada um tem que experimentar. E para experimentar de uma maneira responsável, tem que conhecer. Né? Tem que saber como é que ela funciona, tem que saber. Em paralelo, em dezembro do ano passado, eu particular, ganhei uma concorrência internacional da Tides Foundation com o Google Internacional, que era um grant, financiamento para pesquisa, e aí é uma parte dos meus orientandos, e a gente está trabalhando, tanto na Brasca quanto nessa pesquisa da universidade, o final é a governança. Então, para mim, a governança assim, é fundamental. E aí, como é que você se capacita para, inclusive, entender onde tem valor agregado no que você vai usar? Né? E aí a generativa, o que está acontecendo, eu acho que é toda a experiência de todo mundo, é que as pessoas estão usando. Né? Independente da estratégia da empresa, da decisão da empresa, as pessoas estão usando. Então, isso também é um perigo. Né? Porque elas estão usando não em ambientes controlados, algumas não em ambientes controlados, isso tem os dados, usando os dados confidenciais da empresa, mas tem uma série, né? Se com tudo controlado ainda tem riscos que são difíceis de identificar, imagina as pessoas usando individualmente. Né? Então, toda uma... Agora, que estão usando. Né? Porque, de fato, você põe lá no chat GPT e sai a resposta que você quer, pelo menos o ponto de partida para você desenvolver o que você precisa. Né? Agora, se a pessoa não souber que aquilo ali tem uma opção de erros, possibilidades altas de erros, não estou falando da alucinação, erro mesmo da informação, erro do que ele está produzindo, do que ele está oferecendo. Então, toda essa conscientização. Bom, não, ótimo. Mas eu sei, você trouxe uma informação que eu vou dar um exemplo típico de que eu vi numa empresa, as pessoas usando dentro da empresa estava liberado, né? Foi fechado, é óbvio, foi travado, porque estava toda em nuvem e quando as pessoas perguntaram algumas coisas, vinha na indicação de documentos internos, né? Documentos que eram sigilosos, porque a segurança não previa o que o GPT faz. Então, quando viu, assim, foi muito interessante que a pessoa estava do meu lado, eu falei, que documento é esse? Foi muito interessante. Aí eu falei assim, esse documento é sigiloso. Eu saí correndo, já fui na sala do pessoal de segurança, falei assim, gente, está tudo aberto, fecha tudo, né? Porque está tudo aberto. E a gente não percebe, porque é uma coisa da ferramenta, você não sabe, né? Kate. Bom, eu acho que a gente tem... A Dora me cobrou aqui que eu não falei da minha empresa. A empresa é a Craft Multimodal, ela é uma empresa de comércio exterior. Ela é mais ou menos como o Uber, só que para o comércio exterior, e agora ele vai se tornar um Uber de verdade, porque vai virar digital, né? Então a gente está nessa jornada. Mas a gente tem os grandes contratos e entrega para os agentes, para os freight forward, a possibilidade de comprar um container ou uma caixa dentro de um container, né? Então é quase um varejo aí do comércio exterior.
Bom, falando um pouquinho sobre essa jornada, olhando para a TI, né? Quando eu senti essa mesma dor também, né? Toda hora, todo mundo falando no elevador, né? E esse elevador, quando ele vai descobrir que a gente está vindo para ele, né? Nesse nível. Mas um desafio que a gente voltou com os times, bem nesse momento, quando essas histórias começaram, foi de olhar para o backlog, volta e olha para aquilo que já está na sua cesta, já está na sua demanda, e busca entender que se a tecnologia responde àquela dor, se realmente se conecta. E volta com os times dizendo, olha, essas dores aqui, realmente a gente pode fazer experimentos. A gente fez isso, fez alguns experimentos, e um teve muito sucesso. A gente fez experimentos, por exemplo, com cotação, que era para responder rapidamente alguns processos, sempre internamente, e sempre com mentores, né? Sempre tem um par da AI, ela não está sozinha, e nem é a AI, né, que é um monte de tecnologia que está embarcada, ele só vem a AI ali no final, né, da história. Então, isso funcionou bem, fazer essas POCs. E o que funcionou muito bem foram os treinamentos. A gente tinha uma dor de treinamento muito forte, onde a gente gastava... a gente fez a implementação de um sistema para todo o nosso processo de embarque, a gente gastava 6 horas em cada país, e a cada 3 meses tinha que refazer esses treinamentos. E aí a gente pensou, vamos criar pílulas no primeiro momento. Aí a gente começou a criar pílulas, legal, a gente estava levando um certo tempo, mas tinha 250 pílulas para criar de treinamento de microlearning. A gente ia fazer a masterclass e as pílulas. E aí a gente embarcou 3 IAs nesse processo, que elas capturam já as dores através da nossa base de conhecimento do Service Desk. Ele vê quais são os itens que estão com mais dor, mais chamados, mais demandas. Ele monta um roteiro de treinamento, a pessoa então faz a gravação, e a AI também faz essa tradução em mais 2 línguas, porque a gente dá treinamento em 3 línguas. Então, a gente usa, para essas pílulas, a gente está fazendo a aplicação de 3 AIs desde o processo, desde a base de conhecimento até a entrega no cliente, né? A entrega do cliente interno. Então, é uma aplicabilidade alta, mas para uma dor que existia, que era uma dor que a gente estava vivenciando, e eles também, gente, porque ninguém aguenta 6 horas de treinamento, né? A gente já estava... Então, nem nós, nem eles estávamos mais suportando essa história. E assim a gente segue buscando dentro do nosso backlog sempre associar e não simplesmente aplicar a tecnologia por tecnologia. Para os end users, a gente habilitou o ChatGPT, a versão básica do Copilot, para uso de conteúdo para trabalho. Então, a gente conseguiu conectar algumas coisas para dar respostas mais rápidas. E, neste momento, não é permitida outras AIs dentro da organização. Por óbvio, eles usam o celular o tempo todo, né, gente? Isso aí já faz parte. Inclusive, quando a gente começou esse processo, a gente fez um levantamento com eles, e eles já usavam na vida deles pessoal em 60% das demandas do dia a dia deles. E dentro da empresa, eles estavam possivelmente usando na mesma proporção, né? Apesar da pesquisa ser anônima, a gente não acredita que a resposta foi 100%. Mas a gente viu que já se estava usando na vida pessoal, 60% estava usando no trabalho. Então, não adianta fechar os olhos para isso. A gente criou um canal, ao menos, para que eles pudessem ter a geração de conteúdo, que é aquele uso básico que eles fazem no dia a dia. Estamos muito longe, né? A jornada, para mim, ela está apenas começando. Tudo isso que a gente está vendo agora é só uma foto, né? Não é o filme. Então, a gente ainda tem muita história para viver, e muita evolução nesse processo. E acho que aí entra, de novo, volto para o ser humano, que para mim é onde a gente tem que estar centrado para realmente valorizar as habilidades e fazer eles evoluírem junto com tudo isso, para as nossas organizações prosperarem. Isso. Eu concordo que, e aí é crença de que a AI generativa deva ser a maior revolução de tecnologia que eu vou presenciar vivo, pelo menos. Né? Acredito que a revolução que isso vai trazer. Não acredito nos futuristas quando eles falam que isso vai mudar o mundo em 2 anos. Né? Eu não acho que a gente está tão próximo disso. Mas eu ainda acho que a gente vai assistir, eu pretendo estar aqui para assistir, sim, uma das maiores revoluções. De novo, em meu tempo aqui, a que eu acredito que vai ser a maior.
olhando hoje para o panorama, a gente vê, assim, para mim uma parte da pesquisa que é muito condizente em eficiência, quando a gente fala em eficiência pessoal, AI generativa já é indiscutível, todo mundo em algum momento já perguntou alguma coisa para facilitar a vida para o chat GPT. Eu ainda tenho dúvidas quando a gente fala de empresa, porque obviamente, assim, a não ser que você seja de uma empresa de filantropia, você vai ser cobrado por resultado quando você habilita um Copilot de $40. E como que eu provo que aquele cara está sendo, que aquela pessoa está sendo $40 por mês mais eficiente com a ferramenta que ela utiliza? Em algum momento alguém vai me cobrar dessa conta. Então eu preciso, como que eu meço, como que eu apresento, como que eu entrego isso enquanto resultado falando de eficiência. Então, para outros casos mais mensuráveis, quando a gente fala de um atendimento, de um assistente ali para cargos, para funções jurídicas, para compra, tem alguns aceleradores onde a gente acredita. Ainda, eu sou muito reticente com relação ao custo, a gente vive essa hype do Gemini, do GPT, usa a versão free, acha que na empresa vai ser de graça, não é? Adivinha, a Microsoft e a Google não dão nada de graça para as empresas, exatamente. Cadê a Valéria da Google que tá aqui? Dona de 70% do meu OPEX é ela. Mas, enfim, e com muito gosto, traz muito resultado, né? A gente comprova. Mas, de qualquer maneira, assim, então, como que eu consigo fazer esta gestão de custo de GenAI ainda é um mistério. De novo, se alguém se considerar maduro em gestão de custo, em FinOps de GenAI, por favor, faça um benchmark comigo. Eu quero muito aprender. Hoje eu não consigo, por exemplo, colocar de pé uma iniciativa de GenAI na empresa e dar uma estimativa, né, fazer o meu orçamento do ano de quanto aquilo vai gastar. Um caso super rápido, uma empresa de uma amiga minha aqui grande, um varejista gigante, que liberou para os funcionários de vendas, para a força de vendas, uma POC, com uma GenAI ali na ferramenta de venda deles para auxiliar tanto o vendedor quanto o comprador para fazer uma compra mais acertada. Cara, o custo deles foi na lua, eles acharam o máximo, estão usando, né? Está fazendo muito sentido. Quando fechou o corte do mês, o aumento de vendas foi R$0, a gente não vendeu mais com isso. E aí eles falaram, cara, vamos estudar, estão usando, por que não está sendo eficiente? Top 3 pesquisas feitas na ferramenta de GenAI de venda, na aplicação de venda, eram sobre receitas e dever de casa para os filhos e curiosidades gerais. Então assim, a gente ainda tem muito para aprender, fazer gestão disso, fazer governança disso, fazer gestão de custos, observabilidade, eu não vou nem falar desse monstro hoje, a gente tira um dia para falar de observabilidade.